Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. Engrandecido seja o nome do Senhor. Nesta gravação, nesta pregação, por muitas vezes você vai me ouvir dizendo isso: louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor, porque verdadeiramente o Senhor é digno de receber toda exaltação, toda glória, toda honra, todo poder. Ele é o Criador dos céus, da terra e do mar. Foi Ele que fez o homem, que fez as florestas, os planetas, o sol. Tudo foi criado por Ele, para o louvor da sua glória. Ainda que o homem não entenda, ainda que o homem não tenha condição de alcançar os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus, ainda que o homem não tenha estrutura para suportar todo o poder de Deus, a manifestação de Deus, o homem é obrigado a reconhecer que verdadeiramente o Senhor é o Criador, Ele é o Salvador, Ele é o Consolador, é Ele que levanta do pó o necessitado, do monturo. Ele levanta o homem e coloca assentado entre os príncipes do seu povo. E comigo não foi diferente. Outrora andei pelo mundo das drogas, no morro, nas favelas, andei sendo usado pelo adversário de nossas almas para praticar a sua obra, que é matar, roubar e destruir. Mas um dia Deus olhou para mim, um dia eu busquei a Deus, e Deus me salvou, me libertou e me transformou pelo poder da sua palavra. E esta palavra que você está ouvindo, ela não é minha, ela não é tua, é a palavra de Deus. E essa palavra, ela tem poder para libertar, para transformar, tem poder para nos levantar, nos encher de força, de fé, nos dar saúde e alegria, nos dar vontade de viver. Louvado seja Deus. Verdadeiramente o Senhor é digno de toda a glória. Nesta hora eu estarei fazendo uma oração. Peço aos irmãos que, se puderem, pegar uma Bíblia para acompanhar a leitura que eu estarei fazendo nesta hora. Seria bom que nesse momento você procurasse sentar em algum lugar, procurasse se concentrar, para que você recebesse melhor a palavra de Deus. Seria muito bom se você nesse momento esquecesse seus problemas, esquecesse as aflições que você tem vivido, esquecesse tudo e procurasse se ligar, se concentrar na mensagem a qual Deus quer que você ouça nessa hora. Não é à toa e nem por acaso que você está ouvindo esta fita, esta mensagem. Não é à toa e nem por acaso, mas Deus, Ele criou esse momento para você ouvir a verdade. Diz a Bíblia Sagrada no Evangelho de João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E nós estaremos nessa hora fazendo a leitura da Bíblia Sagrada. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, louvado seja Deus, versículo 17. Mateus 4, verso 17. E vamos ler também João 8, verso 32. Mateus 4, verso 17 e João 8, verso 32. Louvado seja Deus. Em Mateus, capítulo 4, verso 17, está escrito assim: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, e crede no Evangelho. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, e crede no Evangelho. Em João capítulo 8, verso 32, diz a palavra sagrada: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. Nessa hora estarei fazendo uma oração por você, pela sua família, estarei orando pela tua casa, estarei orando, intercedendo por você a Deus. Se você acha que não vai ter efeito, eu digo para você que não pense assim, porque como você pôde ler na fita, eu fui batizado no Espírito Santo de Deus, ouvindo uma pregação, e a palavra não importa se seja escrita, se seja pregada, ela continua com o poder de Deus. Louvado seja Deus. Confesso aos irmãos que é debaixo de oração e debaixo de jejum que eu tenho rogado a Deus e pedido clemência ao Senhor, que aonde essa fita for tocada, onde for ouvido esse testemunho, que o Senhor venha enviar o seu anjo para guardar o lugar, guardar as vidas, para que você possa receber essa palavra no seu coração e possa haver uma mudança para melhor na sua vida. Nesta hora estarei fazendo uma oração. Ore junto comigo.
Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, rocha da nossa salvação, Deus querido, Criador dos céus, da terra e do mar, Pai celestial, Pai da glória, Pai das luzes, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Tu que habita entre os querubins, entre os serafins, no alto dos céus, mas também dentro de nós, porque diz a Tua palavra, que somos templo do Teu Espírito. Pai querido, Pai amado, o Senhor Jesus Cristo subiu, mas o Senhor enviou o Espírito Santo de Deus, que paira sobre a face da terra, batendo nos corações, pedindo para entrar, e nessa hora não é diferente. Pai querido, eu te peço, toma a frente desta família, toma a frente desta casa, toma a frente de cada vida que está sendo alcançada por essas palavras. Pai amado, abençoa, cura, liberta, salva, transforma, levanta, alega, viva, anima. Meu Deus querido, faz uma obra completa, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, na certeza da vitória. Diga graças a Deus. Louvado seja Deus, engrandecido o nome do Senhor. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, e crede no Evangelho. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nessa oportunidade, louvado seja Deus, eu quero falar um pouquinho para você a respeito do Senhor nosso Deus, do Deus Criador dos céus e da terra. Eu quero dizer um pouquinho que eu tenho aprendido nesses 5 anos de caminhada com Ele. Eu quero dizer para você que Ele é a perfeição, que Ele é o Todo-Poderoso, que foi Ele, irmão, que criou todas as coisas, que Ele é maravilhoso, Ele é mais real do que as coisas que você pode tocar. Ele é Espírito, mas Ele é real, e Ele está presente em todos os lugares, e Ele está contigo em todos os momentos, ainda que você não queira, ainda que você não busque, Ele está do teu lado, procurando te consolar, procurando um lugar no teu coração, na tua alma, para habitar e te consolar melhor, e te fortalecer mais, e poder ser verdadeiramente teu melhor amigo. Quero dizer que o Senhor Deus, Ele é o próprio amor, Ele é a própria justiça, Ele é o próprio juízo, Ele é a própria misericórdia, Ele é a virtude do céu, manancial das águas vivas. É dele que vem tudo de bom, vem os livramentos, vem a salvação, dele vem as virtudes. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele criou a terra, e a terra é muito grande, é imensa a terra, louvado seja Deus. Mas diante do sol que Deus criou, a terra é um grãozinho de areia, porque o sol, ele é 1 milhão de vezes maior do que a terra. Mas também o sol, diante do universo a qual Deus criou, também é um grãozinho de areia. Porque o sol, apesar de ser 1 milhão de vezes maior do que a terra, diante do espaço, diante do universo, ele não significa praticamente nada. É um grãozinho de areia perdido no espaço. Irmão, o que isso significa? Diz a Bíblia Sagrada em Romanos capítulo 1, que as coisas criadas manifestam a grandeza, o poder de Deus. As coisas criadas, os mares, as cachoeiras, as florestas, os planetas, todo o universo na sua infinitude, todo o universo na sua grandeza, o que simboliza, o que representa? A grandeza de Deus, o poder de Deus. Ainda que o homem entre no foguete e decore da terra, e passe por Júpiter, passe por Marte, e vá entrando no espaço sideral, o espaço é infinito para nós, mas para Deus não é nada. Diz a Bíblia que a terra é o estrado dos seus pés, e que o céu é o seu trono. Deus, ele se assenta acima das nuvens, acima das estrelas, e se encurva para ver o que passa nos céus e na terra. Diz a Bíblia que as nações são para Deus como uma gota que cai de um balde. Louvado seja Deus. Por aí nós vamos compreender, vamos procurar entender a grandeza, o domínio e o poder de Deus. Deus sabe o que você está pensando, o que eu estou pensando, que cada um dos 6 a 7 bilhões de seres humanos estão pensando ao mesmo tempo. Sabe e revela quando Ele quer. Louvado seja Deus, engrandecido o nome do Senhor. Mas o ser humano, na sua limitação, o ser humano não tem como entender a Deus. O ser humano não tem como esquadrinhar, investigar e compreender a Deus, porque está acima do seu alcance. É como querer botar todas as águas dos mares, dos oceanos, dentro de um copo d'água. É querer colocar todo o conhecimento, todo o poder, todo o domínio, tudo a respeito de Deus dentro da nossa mente. Não cabe, porque somos limitados. E Deus é ilimitado. Deus, ele é infinito. Ele não teve começo e nem tem fim. Ele sempre existiu e sempre vai existir. Ele é diferente de nós, muito diferente.
Louvado seja Deus, engrandecido o nome do Senhor. E quanto mais nós o buscamos, mais Ele se revela a nós. Eu passei muitos anos da minha vida sem querer saber de Deus, sem querer saber da palavra de Deus, sem querer conhecer a Deus. Então, Deus Ele não se revelava a mim. Porque Deus Ele é mistério, Deus Ele é misterioso, e Ele se oculta, até ao ponto que o homem começa a buscar. Quando o homem começa a se interessar por Ele, e o homem começa a buscá-lo, Ele começa a se revelar ao homem, na mesma proporção que o homem o busca. Diz a Bíblia Sagrada: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Diz a Bíblia: pedi e se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, porque todo que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se lhe abre. E não faltam versículos, passagens da Bíblia para nos mostrar, Deus nos mostrando o significado, a importância de nós buscarmos a Ele, de nós nos aproximarmos dEle, de nós nos interessarmos por Ele. Porque a partir do momento que nós nos interessamos por Ele, que nós começamos a buscá-lo com oração, com jejum, com leitura da Bíblia, porque é assim que se busca a Deus, é lendo a sua palavra, é na sua palavra que a gente vê quem é Deus, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, como é que nós nos comportamos para nos aproximarmos dEle, para agradarmos a Ele. É lendo a Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. E hoje em dia, o principal, o Novo Testamento, porque é o que nós estamos vivendo, estamos no Novo Testamento, ou seja, na nova aliança de Deus com os homens, no novo concerto que Deus fez com os homens, que é a fé no Senhor Jesus Cristo e a obediência aos seus ensinamentos. Diz a Bíblia Sagrada em João 14, 23, aquele que me ama, cumpre os meus mandamentos, cumpre a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para Ele e faremos nele morada. Aquele que não me ama, não cumpre as minhas palavras. Então não é somente você crer, é você também procurar se esforçar para obedecer ao Senhor, a sua palavra, e agradar ao Senhor, e o Senhor estará se manifestando. Eu poderia passar horas e horas contando testemunho sobre o que Deus tem feito pela misericórdia dele através de nossas vidas, demônios sendo expulsos, pessoas sendo curadas, pessoas sendo trazidas para o reino de Deus, pessoas se convertendo. Muitos são os testemunhos, grandes são as operações que Deus tem feito. Tenho visto a glória de Deus nesses 5 anos a qual eu tenho buscado. E quanto mais eu me esforço, quanto mais eu busco, mais Ele se revela. Maior é a nossa fé. E mais alegre nós ficamos de ter certeza, convicção na presença de Deus na nossa vida. Louvado seja Deus. O Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel, o Criador dos céus, da terra e do mar, Ele se importa com o menorzinho dos homens, com o mais pecador de todo, aquele que está lá dentro da delegacia do presídio, aquele que está lá no sanatório, no leito de hospital, aquele que está lá no orfanato, no asilo, aquele que está lá na clínica de recuperação, aquele que também está na sua casa, aquele que está pela rua. Deus, Ele se importa, Ele ama. Diz a Bíblia que o Espírito Santo de Deus, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo de Deus, que está sobre a face da terra, Ele intercede por nós diante de Deus com gemidos inexprimíveis. Ou seja, ainda que teu pai, que a tua mãe sofra por você, ainda que eu ou o pastor da sua igreja ou uma pessoa amiga sofra por você, não tem ninguém que sofre mais por você do que o Espírito Santo de Deus. Ele chora, ele geme, ele sofre junto contigo, porque o amor dele é maior do que o meu, é maior até do que o amor do seu pai e da sua mãe. É o amor que Deus tem por nós, é o amor perfeito, é o amor de Deus. E Ele chora junto conosco, Ele geme, e Ele faz de tudo para que você venha a alcançar a verdade, para que você venha a ouvir da crédito a verdade. Diz a Bíblia Sagrada: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. E nessa hora eu quero entrar mais um pouco profundo nessa passagem. Louvado seja Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E você pode me perguntar: irmão, que verdade é essa? Qual é
é a realidade da vida, afinal de contas? Qual é a verdade sobre a vida? E eu quero dizer para você que a verdade é que tudo que está escrito na Bíblia é real. Tudo que está escrito ali é verdade mesmo, irmão. Existe um Deus mesmo. Ainda que ele seja invisível, ele é real. E quanto mais você busca, mais ele se revela, mais você encontra. A realidade da vida é que não estamos sozinhos na terra. Nós achamos, nós cremos somente no que nós vemos e não acreditamos que existe um mundo espiritual. E por essa ignorância nós pagamos um preço. Por você não acreditar em Deus, por você não acreditar no mundo espiritual ao seu redor, a qual a Bíblia nos fala, nós pagamos um preço. E eu durante 10 anos da minha vida paguei um preço muito caro pela minha ignorância. Por ignorar a Deus, a palavra de Deus, as coisas de Deus, por ignorar que existe um mundo espiritual ao meu redor, eu paguei um preço. Aos 17 anos de idade, eu já estava ali na escola de especialista da aeronáutica, ali em Guaratiquetá, em São Paulo. Já estava ali há 1 ano estudando nessa escola, e no ano seguinte, aos 18 anos, eu iria me formar terceiro sargento da aeronáutica, na especialidade de controle de tráfego aéreo, e iria servir lá em Brasília, lá no Sindacta. Louvado seja Deus. E nessa época, aos 17 anos, eu não fumava, não bebia, eu não gostava de baile, não gostava de festa, eu só queria saber de estudar. Tanto é que eu era orgulho da família. Com a idade mínima, 16 anos, eu passei nesse concurso para sargento da aeronáutica. E ali com a idade mínima eu entrei naquele colégio e só gostava de estudar, era um dos primeiros da minha turma. E ali eu comecei a estudar e já tinha 1 ano que eu estava ali, quando algo aconteceu na minha vida. Eu tinha 17 anos e eu lembro como se fosse hoje. Um jovem que não fumava, não bebia, não gostava de baile, só estudava direto sábado e domingo. Muitos diziam até que eu estava enlouquecendo porque eu só queria saber de estudar. Não tinha namorada, não tinha muita amizade. Eu só queria saber de estudar e de crescer e de ser um orgulho para a minha família. E ali, estudando naquele colégio aos 17 anos, eu senti algo diferente em mim certo dia. Certo dia entrou algo diferente no meu coração e eu senti um ódio, uma ira, uma coisa muito ruim dentro de mim. E naquela hora entrou uma revolta dentro de mim e do nada aquele negócio entrou em mim, com aquela revolta, com aquele ódio todo, e eu não sabia explicar, não sabia o que estava acontecendo, eu só estava sentindo muito ódio, muita raiva, e eu falei naquele momento, até mesmo para os meus colegas que estavam ali perto de mim, eu falei, a partir de agora, eu vou fazer tudo de errado, eu vou fumar, eu vou beber, eu vou me prostituir, eu não quero saber mais de nada, a partir de agora, eu vou fazer tudo o que eu nunca fiz. E sem eu saber, irmãos, naquele momento, havia sido feito uma grande obra de macumbaria para a minha vida. Naquele momento, espíritos malignos tinham sido invocados e tinham sido pagos nos centros espíritas, nas encruzilhadas, para acabar com a minha vida, para me transformar em um viciado. Isso eu só fiquei sabendo depois da minha conversão, porque Deus nos revelou. E houve confirmações através de parentes meus, que realmente aconteceu isso. Naquela época, com 17 anos, sem nunca ter fumado, nunca ter bebido, entrou aquele ódio. Eu achava que era algo de mim mesmo, mas não era. Eu não tinha Jesus, eu não conhecia a verdade, eu era ignorante e estava desprotegido. Na minha família não havia ninguém cristão, estava todo mundo no mundo, todo mundo sem proteção, todo mundo sem conhecer a verdade, todo mundo enganado e desprotegido. E foi feito um grande trabalho de macumbaria. E aquela legião de demônio, aqueles espíritos malignos entraram na minha vida e me transformaram da noite para o dia um viciado. Naquele mesmo dia eu comecei a fumar cigarro, até mesmo sem saber fumar, tossindo, mas eu fumava, cheio de ódio no coração, cheio de revolta, do nada. Ali eu comecei a beber cachaça, eu não bebia nem cerveja, passei a comprar 2, 3 garrafas de cachaça ali naquela cidade e comecei a beber cachaça. À noite ali, quando acabava o expediente, eu me embriagava de cachaça, fumando cigarro, de uma hora para outra. Deixei de ser o exemplo da família para ser a ovelha negra. As minhas notas começaram a cair e eu consegui me formar. No ano seguinte, com 18 anos, me formei ali naquela escola com o mínimo da minha pontuação. Ali eu me passei raspando, consegui passar ali, porque Deus permitiu. Estava nos planos de Deus. E ali eu me formei, louvado seja Deus, naquela escola de aeronáutica.
E aos 18 anos, fui para Brasília, mas já fui derrotado. Já fui servir naquele lugar, já totalmente destruído, abalado. Já fui servir naquele lugar, já totalmente diferente. E ali chegando em Brasília, o diabo já colocou logo de começo uma pessoa no meu caminho, que era um traficante daquele lugar. Ali em Brasília eu conheci um matuto, um homem que tinha vários quilos de droga guardada na sua casa, com um caminhoneiro trazia da Bahia e deixava guardado com ele. Ali ele vendia em Brasília aquela droga, e logo foi uma das primeiras pessoas que eu conheci ali. E ali já fiz uma amizade com ele. Ele me vendia drogas em grande quantidade para me pagar, perder de vista a prestação, e bem barato. E eu trazia essas drogas, até mesmo fardado de avião, trazia essas drogas para o Rio de Janeiro. Quando chegava aqui na minha área, no meu bairro, aqui eu era procurado por muitos, vendia, dava, porque tinha sobrando. E o diabo foi trabalhando na minha vida, foi muito rápido. Do cigarro, da cachaça, já passei a fumar maconha, daqui a pouco fui levado a cocaína, e fui andando pelos becos das favelas, fui fazendo amizade com traficante, com assaltante. Agora a minha família eu já não queria mais saber, agora já não queria mais conselho de ninguém, agora já achava que estava por cima, achava que tinha o poder, porque botava um revólver na cintura, porque tinha uma carteira de sargento, porque tinha um dinheiro, porque tinha um carro, porque tinha uma moto, irmão, porque tinha as coisas materiais, tinha um contexto na favela, uma amizade com um traficante, com um homicida. Fiz esse ambiente, ou seja, o diabo fez todo esse plano maquiavélico na minha vida, pela minha ignorância, por eu não conhecer a verdade. Louvado seja Deus, engrandecido o nome do Senhor. Hoje eu dou graças a Deus por tudo isso. Irmão, você pode até perguntar: que isso, irmão? Tu dá graças a Deus por tudo isso? Dou graças a Deus, porque foi necessário esse sofrimento, esse processo. Foi necessário acontecer tudo isso para que viesse sair da minha vida o orgulho, a vaidade, a ignorância. Foi necessário eu ser quebrado, foi necessário eu ser amassado, para que eu viesse a reconhecer um Deus Todo-Poderoso, para que eu viesse à salvação da minha alma. E não ficou por aí. Louvado seja Deus. Depois de entrar no mundo das drogas, depois até mesmo de participar de certos crimes, graças a Deus, Deus nunca permitiu eu tirar a vida de ninguém, mas me envolvi muito com favela, com traficante. Passei muitas e muitas noites, foram 10 anos nessa vida, passado ali, acordado ali, muitas das vezes fazendo fuga de polícia, tirando traficante da favela, usando minha carteira, meu carro, muitas das vezes ali envolvido com crime, e minha família sem saber de nada, os parentes sem saber de nada, só vendo só as sequelas, só vendo só o que acontecia comigo, porque chegava em casa abatido, de olheira, magro, feio, angustiado, oprimido, e todo mundo estava me vendo ali morrendo aos poucos. Sabiam que eu estava nas drogas, mas não sabiam o que eu andava fazendo, porque nós andávamos distante do nosso lar, andávamos pelas favelas. E depois de 8 anos e meio na aeronáutica, depois de 6 anos e meio como sargento, já servindo aqui no Rio de Janeiro, a qual servi ali na base aérea de Santa Cruz durante 1 ano, já servindo aqui, já totalmente acabado, minha saúde já debilitada, já totalmente meu psicológico já destruído, já estava totalmente arrasado, o inimigo já achando que a minha vida já não tinha mais solução, que ele ia me tragar, e ali, como um tiro de misericórdia, ali eu fui excluído da aeronáutica. Louvado seja Deus. Depois de 8 anos e meio, eu fui ali licenciado a bem da disciplina. Fui excluído por faltava muito ao quartel, era muito disciplinado, muitas punições, e no meu último reengajamento, para me estabilizar, ali eu não tive média, ali eu não tive comportamento, e ali eu fui licenciado. E saí ali da aeronáutica sem eira nem beira, saí dali sem nenhuma ajuda, saí dali sem nenhum dinheiro, mas saí dali contente, porque no fundo eu sabia que eu estava ali ganhando dinheiro, mas estava me matando. Aquele dinheiro que eu ganhava, eu deixava em 3 noites dentro de uma favela e consumia ele todo de droga, chegando a não ter nenhum real para tomar uma Coca-Cola. Louvado seja Deus. E saí dali sem carro já, sem moto. Lembro que meu último carro eu vendi um botequim pela metade do preço, e o dinheiro daquele carro eu usei de droga em 24 horas. Eu consumi todo aquele dinheiro em droga em 24 horas.
E ali quando eu fui expulso, ali excluído da aeronáutica, eu fiquei com o adversário da minha alma, devia estar fazendo uma festa, devia estar dando gargalhada. Agora ele é viciado em cigarro, ele é viciado em álcool, ele é viciado em droga. Agora ele não é mais sargento, agora ele não tem mais dinheiro, não tem mais arma, não tem mais carro. Agora ele está no fundo do poço. A própria família dele já não quer nem mais ouvir falar dele, porque já perdeu as esperanças. A própria parentela já acha que não tem mais jeito, ninguém dá mais nada por ele. Agora o único jeito para ele é morrer. E foi isso que o diabo colocou na cabeça de muitas pessoas, que para mim não havia mais solução, e que a única solução seria eu morrer. Era a única saída para a minha vida. Louvado seja Deus. Mas Deus despertou no coração de meu pai, no coração da minha mãe, despertou uma esperança no Senhor Jesus. E eles começaram a fazer visitas à igreja e pedir oração por mim, sem eu saber também. Muitas pessoas evangélicas no meu bairro, aqui em São Vicente, Belfor Roxo, muitas pessoas aqui estavam vendo o meu martírio, estavam presenciando o que estava acontecendo na minha vida e estavam orando por mim. Muitas igrejas, depois eu fiquei sabendo, muitos pastores orando, fazendo campanha, jejuando pela minha vida, porque estavam vendo o meu sofrimento, o sofrimento da minha família. Louvado seja Deus, ao ponto de eu passar aqui pela praça e alguém chamar o meu nome e uma outra pessoa falar, você que é o Sidney? Eu falo, sou eu mesmo. Por quê? Não é porque eu estou cansado de ouvir teu nome lá na minha igreja. É muita gente pedindo oração por você. E eu não sabia de nada. Mas Deus, Ele trabalha através da oração do seu povo. E Deus estava ouvindo aquelas orações. E Deus estava esperando o momento certo dele trabalhar. E o momento certo de Deus trabalhar é quando você necessita dele, quando você reconhece que você precisa dele, quando você reconhece que sem ele não dá, sem ele não tem como. Quando você começa a se aproximar de Deus, ele começa a se aproximar de você, e é algo maravilhoso, é algo glorioso, é o maior milagre da terra, quando o homem larga o mundo do pecado, o mundo das trevas, o mundo da solidão, o mundo da angústia, e passa a habitar no mundo do Senhor, passa a habitar no reino de Deus, passa a habitar diante do Senhor, passa a habitar nele o Espírito Santo de Deus. Ele deixa as trevas e passa para a luz, e é glorioso, é o maior milagre que há na terra, é a transformação de uma vida pelo poder do Espírito Santo de Deus, pelo poder da palavra. Louvado seja Deus, engrandecido é o nome do Senhor. Graças. E nesse momento, depois de ter perdido tudo, depois de ter perdido tudo o que o inimigo tinha me dado, através do mundo, consegui bens materiais, consegui ter um carro, uma moto, consegui ter alguma coisa, mas depois de ter perdido tudo, depois de estar no fundo do poço, depois de não ter mais saída, brilhou uma luz, brilhou uma esperança, que foi o Senhor Jesus na minha vida. E ali eu fui convidado a ir a uma igreja evangélica. Chegando naquela igreja ali, o pastor sendo usado pelo Espírito Santo de Deus, começou ali o Espírito Santo de Deus usar aquele pastor para falar ao meu coração, e aquelas palavras pareciam que era tudo para mim, e eu sentia que parecia que ele conhecia a minha vida, e era Deus usando aquele pastor. E na hora do apelo para aceitar a Jesus, eu fui até ali ao altar daquela igreja, chorando muito, porque estava todo quebrado, todo esmiuçado, estava totalmente quebrado na mão de Deus ali. Comecei a chorar, chorei muito e aceitei o Senhor Jesus na minha vida. E eu digo uma coisa, foi a melhor coisa que pode acontecer na vida do homem, é quando o homem sai do orgulho, sai da soberba, sai da altivez, sai da arrogância, sai das vaidades, quando o homem sai da prepotência, sai da presunção, quando o homem desce desse palco mentiroso que o mundo põe para que ele suba, quando o homem larga a mentira, quando o homem sai dessas trevas, quando o homem desce a casa do olívio, se humilha, reconhece que necessita de Deus, é a obra de Deus na vida do homem, ela inicia. É necessário que o homem venha a ter a humildade, porque sem a humildade, Deus jamais vai habitar dentro do homem. O Senhor Jesus, ele esteve na terra, e como Deus, diz a Bíblia lá em Filipenses capítulo 2, ele não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, e tomou a forma de servo, e ainda sendo servo, se humilhou ainda mais, e morreu por nós lá na cruz, debaixo de muita afronta, debaixo de muita calúnia. Jesus jamais se exaltou,
Jamais Jesus se orgulhou, mas sempre humilde na presença do Senhor. Louvado seja Deus, dando toda a glória a Deus Pai. Ainda que ele podia, por ser Deus, porque ele é o Filho de Deus, ele tem a divindade, ele faz parte da Santíssima Trindade, ele também é Deus, mas ele não usurpou ser igual a Deus, se esvaziou a si mesmo. Esse é o maior exemplo de humildade, chegar ao ponto de lavar os pés dos seus discípulos. Jesus ali estava nos ensinando que a humildade é o caminho mais rápido de se chegar a Deus. Louvado seja Deus. E verdadeiramente, a pessoa que se humilha, a pessoa que reconhece que não é nada, que necessita da presença de Deus, a pessoa que desce à casa do oleiro, como nós evangélicos costumamos dizer, louvado seja Deus, essa pessoa que se humilha, não diante do homem, mas diante do Senhor, dos céus e da terra, pessoa que se humilha diante dele, Deus exalta. Diz a Bíblia Sagrada que ele exalta aqueles que se humilham, mas que humilha o exaltado. E por muito tempo eu fui exaltado, por muito tempo eu não queria saber de nada, só dos prazeres, só do dinheiro, somente de mim mesmo, egoísta. Muitas vezes fui exaltado e paguei um preço, fui humilhado. Louvado seja Deus. E quando eu reconheci Deus na minha vida e comecei a me humilhar, Deus começou a me exaltar. A partir daquele momento ali que eu aceitei a Jesus, nunca mais pus cigarro na boca. Naquele mesmo segundo que eu aceitei a Jesus, não mais bebi, não mais me droguei. Saiu aquela sede pelo pecado, saiu aquela angústia, saiu aquela tribulação, saiu aquelas trevas da minha vida, e passei a dormir como uma criança e levantar em paz. Louvado, engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, e crede no Evangelho. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como eu já disse nesta pregação, a verdade é que não estamos sozinhos na terra. Aí no mundo aí fora existe uma conversa maligna: vamos comer, vamos beber, vamos aproveitar, porque vamos morrer e vai ficar tudo aí. Isso é conversa do maligno, isso é conversa dele. A vida não se resume em você acordar, comer, beber, trabalhar, e você aproveitar e morrer, acabou tudo. Não, a vida não é tão simples assim. Existem mistérios mais profundos, existe um plano de salvação, existe um Senhor Todo-Poderoso que vai dar a cada um segundo as suas obras e segundo o seu caminho. Existe um mundo espiritual ao nosso redor. Ultimamente, quando nós passamos por uma encruzilhada, uma cachoeira, uma mata virgem, uma praia, um cemitério, e quando ali nos deparamos com aqueles despachos, aquelas macumbarias, somos levados pelo Espírito Santo de Deus a orar e a quebrar aquela macumbaria ali. E quando nós ali estamos ali quebrando, orando, que nós esvaziamos aquelas garrafas de cachaça, daquelas garrafas que há em nome das pessoas, dentro daqueles alguidados, daqueles pratos, existe ali roupa de pessoas, pela qual aqueles macumbeiros, aquelas pessoas, aqueles bruxos feiticeiros, ali invocaram os espíritos das trevas, ali invocaram o diabo para colocar um vício de bebida, um espírito de vício na vida da pessoa. Ali eles foram pagos, ali eles foram invocados para destruir um casamento, para colocar uma enfermidade maligna. Ali eles foram invocados para fazer a obra deles, que é matar, roubar e destruir, conforme diz lá em João capítulo 10, verso 10. E quando nós ali estamos ali orando, louvado seja Deus, quando nós ali estamos ali orando, sabemos que Deus está cortando, sabemos que Deus está trabalhando, que está libertando, não só aqueles pela qual são vítimas, mas também aqueles que fizeram, porque também estão enganados. Irmão, o diabo ele é enganador, o diabo ele não vem de chifre nem de rabo, não vem fedorento e nem sujo não, ele vem bonito, ele vem de terno e gravata, vem com maleta 007, sapato de perica, vem até com olho azul, vem com faculdade, curso de teologia, ele aparece na televisão e ele engana o mundo todo. E diz a Bíblia que nos últimos dias surgiria o anticristo. Esse anticristo vai ser um homem que o diabo vai dar-lhe poder e Deus vai permitir para que se cumpra as escrituras, e ele vai conseguir dominar e enganar toda a terra. O diabo vai usar um homem, pode ser um presidente de um grande país, ou de uma grande civilização aí na terra, a qual vai vir com ideias inovadoras, vai vir com muito poder e autoridade, e vai conseguir enganar o mundo todo. Esse é o diabo, ele é o enganador. Para não ser enganado por ele, tão somente você precisa conhecer a Bíblia, tão somente você precisa ter o Espírito Santo de Deus, porque diz a Bíblia Sagrada que aqueles que crerem no Senhor Jesus não serão confundidos.
se você conhece a palavra, se você ora a Deus, se você tem o Espírito Santo de Deus, o diabo não vai conseguir te enganar. Mas eu digo que ele engana o homem, desde lá do paraíso, ele vem enganando o homem, ele é profissional na arte de enganar. Então ele é o criador de várias seitas, várias religiões, tudo para enganar o homem. Porque diz a Bíblia Sagrada em João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. E o diabo tem criado muitos outros caminhos para enganar o homem. E as pessoas ficam presas a essas falsas religiões que não lhe traz paz alguma, elas não conseguem transmitir paz para ninguém. Somente problemas, tribulações, ficam presas, ameaçadas por essas entidades malignas, que vêm de várias formas. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor. Por que louvado e engrandecido é o nome do Senhor? Porque o Senhor está nos esclarecendo nessa hora. Nessa hora você está conhecendo a realidade da vida. Você está nessa hora tendo o privilégio de conhecer a verdade da vida. A partir daquele momento que eu aceitei a Jesus, comecei a ler a Bíblia, comecei a orar, comecei a me submeter às autoridades constituídas por Deus na igreja, comecei a obedecer meus pais, comecei a voltar ao amor que eu tive um dia. Porque quando nós nascemos puros, nascemos sem pecado. Toda criança, ainda que o pai dele seja um ladrão, a mãe seja uma prostituta, ela nasce pura, ela nasce com direito a entrar nos céus. Jesus disse: das crianças é o reino dos céus, porque a criança não tem pecado, não tem culpa. Mas nós perdemos essa pureza quando não somos ensinados no caminho que devemos andar diante da palavra do Senhor. Quando não somos doutrinados segundo nos ensina a palavra, nós entramos no mundo e o mundo nos engana, nos corrompe, leva embora a nossa pureza, leva embora o nosso amor, e entra a malícia, entra a maldade, entra a prostituição, a sede pelo pecado. O nosso adversário, ele vem seduzindo, vem iludindo e vem enganando, e ele não está sozinho. Diz a Bíblia que quando ele caiu lá do céu, porque ele era um anjo que se rebelou contra Deus, quando ele caiu também junto com ele uma terça parte dos anjos do céu. E são os espíritos malignos que estão empesteando a terra, e eles foram lançados na face da terra. Então a realidade da vida, irmão, é que existe um mundo espiritual. Você pode não estar vendo, mas tem um anjo aí, te guardando, porque eu clamei ao Senhor, e o Senhor confirmou no meu coração que iria fazer essa obra na tua vida. Você pode não estar vendo, mas o Espírito Santo está aí do teu lado, querendo entrar na tua vida, tomar a frente, te abençoar. Existe também um anjo que acampa ao redor dos que temem ao Senhor, segundo a Bíblia, Salmo 34, verso 7. Mas também existe muitos espíritos malignos, anjos caídos, que estão por aí pela terra, aproveitando da ignorância das pessoas, aproveitando as pessoas desprotegidas, aproveitando para seduzir, para enganar, para levar essas pessoas para um caminho de morte. Porque o caminho dos prazeres, da vaidade, do orgulho, o caminho do dinheiro fácil, o caminho do adultério, o caminho dos vícios, é um caminho que leva à morte. Leva à morte da família, leva à morte espiritual. E dinheiro não traz vida e nem significa vida com abundância. Porque conheço pessoas que são endinheiradas, pessoas que têm carro, que têm dinheiro, que têm casa, mas estão mortos espiritualmente. Não têm vida em si próprios. Estão se matando aos poucos nos vícios, na prostituição. Pelo dinheiro que eles têm, eles não têm vida. Quando Jesus disse que eu vim para que tenham vida e vida com abundância, ele não estava falando de dinheiro e nem de bem material. Ele estava falando de vontade de viver, de alegria, de amor, de pureza, de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Porque outrora eu tinha dinheiro, outrora eu tinha carro, tinha moto, outrora eu tinha uma carteira, era sargento, mas era morto, era uma pessoa oprimida, abatido, era uma pessoa entrevada, que não tinha nada para dar para ninguém, não gostava de família, não gostava de nada, uma pessoa totalmente na mão do adversário. Mas quando eu perdi todos os bens materiais, perdi o dinheiro, perdi o carro, perdi tudo, aparentemente fiquei pobre, aparentemente agora eu não tinha nada, mas eu recebi a verdadeira vida, que é a presença do Espírito Santo em mim. E Deus, a partir daquele momento, começou uma grande obra na minha vida, não só na minha, mas de milhões e milhões de pessoas. Deus tem feito essa obra nesses últimos dias. Hoje tem japonês dando glória a Deus, tem americano dizendo aleluia, tem russo dizendo que o Senhor é Deus. O mundo todo está conhecendo a verdade e está sendo liberto pelo poder da verdade, pelo poder da palavra de Deus, pela obra do Espírito Santo de Deus, que está na terra, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Uma coisa eu quero que você entenda,
que ainda que você não conheça, ainda que você não entenda, você admita que o ser humano, que você não tem como entender. É muita presunção nossa querer entender os caminhos de Deus, os propósitos de Deus, os pensamentos de Deus. Nós até entendemos alguma coisa com humildade, com leitura da Bíblia, vamos entendendo alguma coisa. Vai esclarecendo a nossa mente o Senhor, vai nos dando conhecimento, sabedoria, inteligência espiritual, para que nós venhamos a entender muita coisa. Porque o diabo ele também trabalha em cima das dúvidas. Ele coloca na tua mente por que Deus fez isso, por que Deus está permitindo isso, por que Ele não fez assim, por que Ele não fez assado. E você fica sem resposta e é levado pela ignorância a se rebelar também contra Deus, como Ele fez. Mas se você tiver a humildade e reconhecer que se Deus está fazendo, algum motivo tem, que Deus não faz nada à toa, que Ele vai dar a cada um justamente segundo as suas obras, que não vai ser nem um fio de cabelo a mais e nem a menos, Ele vai dar somente o que cada um merece, e que tudo que nós temos visto na terra não é a conclusão das coisas. Louvado seja Deus. Porque muitas das vezes você vê uma criança na rua mendigando, você vê uma guerra, vê pessoas no leito de dor, vê o sofrimento, e você começa ali sendo enganado pelo inimigo, o inimigo começa a botar na tua mente, por quê? Por quê? Por quê? Mas muitas das vezes é o sofrimento que vai abençoar aquela vida. É através daquele sofrimento que veio sobre a minha vida, que Deus me tirou das drogas, me tirou da prostituição, que Deus me fez uma pessoa digna de andar com a cabeça erguida na rua, uma pessoa a qual hoje meu pai e minha mãe têm prazer na minha vida, os parentes me abraçam, têm prazer em mim, e por onde eu passo tenho recebido, pela misericórdia de Deus, a confirmação de Deus na minha vida. As pessoas têm se alegrado no meu testemunho, na minha vida, e essa é a obra de Deus. Muitas das vezes é necessário quebrar o vaso, amassar, muitas das vezes é necessário o homem sofrer. Diz a Bíblia que o Senhor Deus, Ele castiga e repreende aquele que Ele ama. Qual é o pai que não corrige o seu filho? Qual é o pai ali que não doutrina, não corrige o seu filho? Porque Ele quer ver o bem do seu filho. Nós temos que reconhecermos que não podemos alcançar a Deus, que não podemos entender os mistérios de profundidade de Deus. Vamos entendendo alguma coisa, conforme a nossa humildade, o nosso estudo da palavra, conforme Deus permite. Diz a Bíblia Sagrada, em Isaías 55, verso 8, que os pensamentos de Deus não são os nossos, e nem os caminhos de Deus os nossos. Assim como o céu é mais alto que a terra, assim são os caminhos de Deus mais altos que o nosso. Diz lá em Romanos 11, 33, a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão investigáveis os seus caminhos. Ou seja, não dá para investigar, não dá para sondar os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus. Está muito acima da nossa compreensão e da nossa capacidade. Podemos até alcançar alguma coisa pela humildade, pelo reconhecimento da palavra, pela obediência ao Senhor. Alcançamos muitas respostas às nossas dúvidas, mas temos que ter, louvado seja Deus, temos que ter uma coisa dentro de nós, temos que ter a humildade, temos que reconhecer: Senhor, eu não sei por que o Senhor está fazendo, eu não sei, mas quem sou eu para saber? Mas se o Senhor está fazendo, algum motivo tem, porque o Senhor não vai fazer nada à toa. Se Deus está permitindo, Deus tem um plano, Deus tem uma obra. Agora tem um detalhe: o homem muitas das vezes colhe o que ele planta. Diz a Bíblia lá em Gálatas capítulo 6, que o que o homem semear, isso também ceifará. Louvado seja Deus. Então muitas vezes, por plantarmos coisas ruins, colhemos coisas ruins, e quando plantarmos coisas boas, também colheremos coisas boas. Mas muitas das vezes também nós não colhemos nessa vida, vamos colher lá no dia do juízo, quando Deus ali vai fazer justiça, ali Ele vai te julgar, ali Ele vai dar segundo o que você merece. Não sou eu que digo, mas é lá em Jó capítulo 34, a partir do versículo 10, está escrito assim: pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, Deus pagará a cada um segundo as suas obras, e faz que cada um toque segundo o seu caminho. Diz a Bíblia ainda em 2 Coríntios capítulo 5, verso 10, que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo, conforme o bem ou o mal que fez através do seu corpo. Então, irmãos, o julgamento de Deus é justo. Tanto os que vão para o inferno, que vão para a condenação, quanto os que vão para o céu. Ninguém vai ter a mesma recompensa.
Quem fez muita maldade vai ter o maior castigo, porque é conforme, é segundo as suas obras que você vai ser punido. Quem for ser condenado vai receber uma condenação conforme a sua maldade. E quem for para o céu também vai receber uma recompensa, um galardão segundo as suas obras também. Lá no céu seremos todos iguais, mas cada um vai ter uma recompensa, vai ter uma coroa de glória, vai ter um brilho, vai ter uma posição, vai ter um galardão diferente do outro conforme as suas obras. Ou seja, o Senhor, como já foi dito, Ele é a própria justiça. Ninguém vai poder chegar para Deus e falar: o Senhor foi injusto comigo, eu não merecia isso, poxa, eu merecia mais, ou então eu merecia... Não, Deus, Ele é uma balança perfeita, Ele é a própria justiça. Ele não vai dar nem a mais nem a menos. Ele vai dar o que nós merecemos. Justamente o que nós merecemos. Naquele grande dia ninguém vai reclamar, ninguém vai ficar chateado, porque não vai ter como reclamar. Porque Ele é a própria justiça. Ele é o próprio amor. Ele é a virtude do céu. E ainda que não compreendamos seus caminhos, seus pensamentos, devemos ter o reconhecimento, a humildade de saber que Ele é o Todo-Poderoso. E que os planos dEle não caem por terra. E tudo que Ele planeja, Ele conclui. E a obra dEle na tua vida pode começar, ou se já começou, pode se aperfeiçoar. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Nesta hora, irmãos, estarei encerrando essa mensagem, convocando aos irmãos a adquirirem outras fitas, porque a próxima fita que eu vou gravar vai ser um estudo sobre a origem da Bíblia, um estudo sobre as origens da Bíblia, só falando sobre a Bíblia, sobre os testamentos, onde que a Bíblia foi encontrada, os livros da Bíblia, onde que eles estão, quem foi que escreveu, a data. Vai ser um estudo profundo sobre a palavra de Deus. Não vai ser uma pregação, vai ser um estudo sobre a palavra de Deus, sobre as origens, sobre toda a vida da Bíblia na face da terra, para fortalecimento da nossa fé. Então aí está o telefone de contato, quem quiser adquirir, liga para mim, a gente dá um jeito aí de ir até a casa do irmão. Estaremos gravando outras fitas, outras mensagens, para a edificação da sua fé. Então assim eu gostaria de encerrar essa pregação fazendo uma última oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus querido, Criador dos céus, da terra e do mar, Pai celestial, que nesta hora não seja, meu Deus querido, a minha voz, mas a voz do Teu Santo Espírito, que esteja falando a cada coração. Senhor da glória, venha agora, meu Pai, de encontro à necessidade de cada um, a necessidade deste jovem, desta varoa, a necessidade deste varão, meu Deus querido, vem de encontro agora, a necessidade desta família. Toma nas Tuas santas mãos, meu Pai amado, o futuro, abençoa e dá a vitória por completo, liberta, completa a Tua obra, Pai, pela Tua misericórdia, que este anjo que aí está, possa continuar neste lar, para guardar, para livrar, como diz a Tua palavra, mas que a nossa fé não esteja no anjo, mas no Senhor Jesus Cristo, que é o único digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor da nossa adoração. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a cada um, em o nome de Jesus, é o que eu peço a Deus e agradeço. Amém. Aleluia. Ainda gostaria de dizer para os ouvintes, louvado seja Deus, que o Senhor tem nos levado a crescer na graça, no conhecimento, o Senhor tem nos preparado, tem nos capacitado, e o Senhor tem nos levado a fazer a obra evangelística, porque quando o Senhor nos resgatou do mundo das trevas, o Senhor nos deu uma missão. A primeira missão que todos nós recebemos quando aceitamos a Jesus é a missão de buscarmos, de orarmos, de jejuarmos, de lermos a palavra, obedecer às autoridades constituídas, obedecer aos nossos pastores, nossos líderes, nos submetendo até mesmo aos nossos pais, às autoridades também da vida civil. Precisamos ser exemplo, precisamos ser humildes, precisamos ser obedientes. E a primeira missão que todos nós recebemos é essa, a missão de obedecermos, de buscarmos, de crescermos na graça e no conhecimento, de recebermos o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo, aí depois sim, de revestido pelo poder de Deus, capacitado com os dons espirituais, com a unção de Deus, com a certeza, a convicção, depois de algum tempo, o Senhor Ele manda que nós irmos, o Senhor nos manda ir de encontro aos aflitos, aos necessitados. E o Senhor tem nos levado a pregar a palavra nos trens, temos um trabalho no trem, 2 vezes por semana,
Agora esse mês estarei aumentando para 3 vezes por semana. Passamos a tarde ali no trem, no ramal de Belfort Roxo, Saracuruna, ali de vagão em vagão, fazemos culto ali no trem. Tenho visto pessoas chorarem, tenho visto Deus operar poderosamente, pessoas se converterem ali dentro do trem. As pessoas têm ouvido a verdade e têm sido libertas, porque conhecereis a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. Também o Senhor tem nos levado a visitar as delegacias, temos visitado ali constantemente ali a 64 DPs lá dos Teles, e ali temos alguns conhecidos nossos da época do mundo, tem ali uns 5, 6 conhecidos meus aqui da minha área que estão ali trancafiados, mas todos já convertidos, todos ali orando, jejuando, todos ali sendo usados por Deus para expulsar os demônios, curar os enfermos, para pregar a sua palavra ali dentro daquela delegacia, onde a obra de Deus tem sido uma bênção naquele lugar. Louvado seja Deus. O Senhor também tem nos levado a fazer culto no orfanato, aqui um orfanato Solidariedade aqui em Heliópolis, estamos com frequência lá fazendo culto com as crianças. O Senhor também tem nos levado a sanatórios aqui em Gramacho, tem um sanatório que estamos com frequência também visitando ali, orando ali pelos enfermos, nos hospitais. O Senhor tem nos levado às clínicas de recuperação e o Senhor tem nos levado a muitos lugares, a muitas igrejas, temos ido pregar a palavra do Senhor e temos visto a glória de Deus. O Senhor verdadeiramente tem confirmado com sinais e prodígio. Louvado seja Deus. Diz a Bíblia Sagrada que os discípulos pregavam a palavra e o Senhor confirmava com sinais e prodígios. Ou seja, o Senhor ele confirma a pregação com a cura, confirma a pregação com a libertação, com a mudança de vida. Porque não adianta você tão somente ouvir a palavra e não mudar nada no seu ser. A palavra só tem algum valor quando você dá crédito a ela, ao ponto de você mudar o seu comportamento, você mudar a sua própria vida, mudar para melhor, mudar para mais próximo de Deus, a tua vida, você se achegar ao Senhor, você mudar a tua vida, deixar o caráter entrar no teu coração, no seu ser, você largar as vaidades, as coisas terríveis do mundo que vem destruir o nosso caráter, a nossa moral, vem destruir a imagem e a semelhança a qual Deus colocou na nossa vida. Verdadeiramente, o Senhor faz uma obra gloriosa na vida daquele que deixa Ele trabalhar, na vida daquele que dá o primeiro lugar para Deus. Quanto mais nós deixamos Deus tomar a frente da nossa vida, quanto mais somos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, quanto mais nós lemos a palavra, entendemos, buscamos, orando, jejuando, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós nos esforçamos e nos interessamos, mais Deus ele se aproxima, se revela e nos usa. Pela misericórdia de Deus, tenho visto pessoas na delegacia cair possessas de demônio, tenho visto aqueles demônios ali até mesmo falar ali o que ele quer naquela vida, e tenho visto eles também serem expulsos, em nome de Jesus. Hoje em dia, na maioria dos presídios, das delegacias, os presos, os policiais, os carcereiros, todos ali, a grande maioria, 90%, já teve esse tipo de experiência, porque ali são feitos cultos todos os dias ali, onde há uma grande manifestação do poder de Deus. Diz a Bíblia que o Senhor Jesus, se você for ler o Novo Testamento, o Evangelho, você vai ver que aonde Jesus chegava, ele estava curando os enfermos, ou expulsando os demônios. As 3 coisas básicas que Jesus fazia quando estava aqui de forma humana na terra, era pregar a palavra, expulsar os demônios e curar os enfermos, porque são os demônios que trazem enfermidade, que trazem maldade, são os demônios que trazem a tristeza, a angústia, a depressão para a vida do homem. Maria Madalena era uma mulher prostituta, a qual havia no corpo dela 7 tipos de demônio, e a Bíblia diz que o Senhor expulsou aqueles 7 demônios de Maria Madalena, e ela passou a ser uma serva de Deus, passou a ser uma mulher santa, ou seja, uma mulher consagrada a Deus, uma mulher santificada pelo poder de Deus. Ela ficou uma mulher diferente, ela virou uma outra pessoa. Diz a Bíblia em 2 Coríntios 5:17 que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ou seja, quando você se converte de coração, quando você aceita Jesus com sinceridade de coração, já não é mais a mesma pessoa. A velha criatura morreu naquela hora e nasce
uma nova criatura, nasce uma nova pessoa. Por causa de quê? Porque muda os pensamentos, muda os sentimentos, muda o espírito. Sai o espírito mundano entre o Espírito Santo, sai o espírito das trevas entre o espírito da luz, entre o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo entra, sai tudo que é de ruim, sai enfermidade, sai angústia, sai tristeza, entra alegria, entra o amor, entra a paz do Senhor. Louvado seja Deus. O Espírito Santo, ele quer fazer morada dentro de você. Ele não quer só te visitar, ele quer fazer morada dentro de você, mas ele é sensível. Se você pecar, ele vai sair. Se você fizer alguma coisa abominável, ele não vai ficar, ele vai se retirar. Então é necessário que você venha se esforçar para fazer a coisa certa. Deus, ele não quer nada demais de nós. A única coisa que Deus pede do ser humano é que o ser humano reconheça o Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Salvador. Que você creia que o Senhor Jesus Cristo existe, que você creia no teu coração, que você confesse Ele com a tua boca e que você procure se esforçar para fazer o melhor que você puder para Deus. Que você procure se esforçar para fazer a coisa certa. Você não precisa que ninguém te ensine o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos, temos uma consciência e devemos obedecer a nossa consciência, fazer a coisa certa. Lendo a palavra de Deus, nós vamos vendo o que Deus quer de nós, o que agrada a Deus, o que Deus tem para nós. E ali vamos obedecendo conforme as nossas forças. Muitas das vezes a pessoa acha que ser cristão é um bicho de sete cabeças, faz uma tempestade no copo d'água. Muitas das vezes a pessoa acha, ser crente, tá maluco, eu não quero ser crente não. Andar de terno e de gravata não é nada disso. Ser cristão é crer no Senhor Jesus. Ser cristão é confessar com a tua boca, eu sou cristão. Ser cristão é se esforçar para fazer a coisa certa, obedecer a palavra. É claro que precisamos ter uma igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Se você está ligado à igreja, você está ligado ao corpo de Cristo. Então você adquire as bênçãos do corpo de Cristo. Você faz parte do reino de Deus. Diz a Bíblia Sagrada que o que está ligado na terra está ligado no céu. Se você está ligado a uma igreja evangélica na terra, ao corpo de Cristo na terra, você está ligado no céu. Agora, precisamos ter um pastor, uma liderança, a qual vai estar nos aconselhando, a qual estará ali orando por nós. Precisamos ter. Ainda que o homem não seja perfeito, ainda que não exista nenhum pastor perfeito, ainda que todos os pastores, todos os líderes tenham falhas, porque é ser humano, ainda assim, estamos ali não olhando para eles, mas olhando para Jesus. Estamos ali não obedecendo as palavras deles, mas a palavra do Senhor. Nós temos um compromisso em obedecer a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Então o Senhor, ele vai te cobrar a sua palavra. Louvado seja Deus. Mas quem somos nós para apontarmos ou julgarmos os nossos líderes, os nossos irmãos, se nós somos também iguais a eles? Então, a Bíblia nos ensina a suportar uns aos outros, a amar uns aos outros. Do mesmo jeito que a pessoa tem defeito, você também tem defeito, eu também tenho defeito. Então, todos nós temos defeitos e precisamos suportar uns aos outros, amar uns aos outros. Louvado seja Deus. Nessa hora, louvado, agradecer o nome do Senhor. Quero dizer aos irmãos que, pela vontade de Deus, nós estamos fazendo esse trabalho, através dessas fitas. Brevemente também estarei gravando no CD. E preciso do apoio da igreja, dos irmãos, para adquirir essas fitas. E para darem de presente para pessoas ímpias, pessoas que não têm força para ir até a igreja, pessoas até mesmo que não gostam de igreja, pessoas que não ouvem a palavra de Deus. Essas pessoas, nós precisamos de uma estratégia para alcançar essas pessoas. E a melhor estratégia é esse trabalho, porque você dá de presente uma fita dessa, um CD desse, para essa pessoa, e a chamada que tem ali na frente, ali na capa, cria na pessoa uma curiosidade. A pessoa vê ali as sargentas, viciado, quer conhecer a verdade, escute essa fita. Isso aí estimula a curiosidade da pessoa e a pessoa ouve. E quando a pessoa ouve, ela é abençoada pelo poder da palavra de Deus. Verdadeiramente, a mensagem que eu queria deixar bem gravada na sua mente é que existe uma verdade, existe uma realidade da vida. A realidade da vida, como já foi dito, é que existe um mundo espiritual. E nós precisamos conhecer mais
mais sobre esse mundo espiritual. Deus é Espírito. Precisamos conhecer mais sobre Deus, sobre a sua palavra. Precisamos, porque disso aí depende a salvação da nossa alma. Diz a Bíblia que existe um lugar de tormento, um lugar de sofrimento eterno, onde há choro e ranger de dente. E nós não podemos de maneira alguma ir para esse lugar. Nós temos que escapar dessa condenação. E Deus, Ele também não quer permitir que nós vamos para lá. E por isso Ele enviou a Jesus Cristo. E por isso toda a terra é pregador para tudo que é lado. Hoje você liga o computador, tem alguém pregando. Tu vai no trem, tem alguém pregando. Tu vai no hospital, tem alguém pregando. Onde tu passa, tem alguém pregando. Isso é o amor de Deus para conosco. Deus, Ele não usa o gato ou o cachorro ou o galo, pode até usar, como já usou. Mas Deus, Ele dá prioridade, preferência ao ser humano, que foi feito à imagem e à sua semelhança. Então Deus, Ele usa uns para os outros. O Espírito Santo de Deus, diz a Bíblia, que Ele habita dentro do homem. O Espírito Santo de Deus, Ele não habita dentro de palácio, nem dentro de igreja, de templos, não. Ele habita dentro do ser humano. Quando o ser humano se esvazia de si mesmo, quando o ser humano abre o seu coração para temer a Deus, obedecer a Deus, o Espírito Santo habita dentro dele. E Deus usa, pelo Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus usa as pessoas para pregar a sua palavra, para orar, para curar, para libertar. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Quanto mais eu me esvaziar de mim mesmo, quanto mais eu descer e me humilhar, mais o Espírito Santo me enche. O profeta João Batista, o que batizou a Jesus, ele disse certa vez lá em João 3, versículo 30, necessário é que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais João Batista diminuísse, mais Jesus ia crescer. E assim é na nossa vida, quanto mais nós nos diminuímos, mais o Espírito Santo de Deus toma a frente da nossa vida e nos usa para a glória do seu santo nome. Louvado e agradecido o nome do Senhor. Estarei fazendo mais uma oração nesta hora, e você ore junto comigo. Procure ter por hábito ler a Bíblia todos os dias. Procure ter o hábito de orar ao Senhor. O Senhor, Ele te ouve. Ainda que você se considere um pecador, ainda que você ache que o Senhor não está te ouvindo, eu digo para você com toda certeza, Ele te ama com um amor muito grande. Ele quer te abraçar, Ele quer te proteger, Ele quer te abençoar. Mas você tem que se achegar a Ele. Você tem que procurar por Ele, tem que se interessar por Ele. E como nós fazemos isso? Orando, conversando com o Senhor, lendo a sua palavra. Temos comunhão com o seu Espírito. Nessa hora estarei fazendo mais uma oração. Ore junto comigo e tenha por hábito a oração, a leitura da palavra. Você vai ver a diferença que vai fazer na tua vida. Você vai ver como Deus vai te abençoar através desse bom hábito. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, Deus querido, Deus amado, Todo-Poderoso Criador, quero te pedir, Pai, que nesta hora, o Teu Santo Espírito, Pai, venha de forma poderosa a contagiar, a animar, a fortalecer a fé de cada um. Pai querido, se houver enfermidade agora, está repreendida em nome de Jesus. Se houver agora qualquer mal cair por terra, em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Meu Deus querido, meu Deus amado, cobre com as Tuas asas esta família, cobre esta casa, este lugar, cobre, meu Deus querido, todos que ouvirem, Pai, essa palavra seja coberta agora pelo poder que há no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, que possamos, Pai, conhecer e continuar buscando e crescendo na graça e no conhecimento, na Tua presença. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus.